Olá, e aí, Yara, tudo bem? Oi. Bem-vinda, querida. A gente está dando aqui início a mais uma conversa desse painel Conversas em Cena, foi uma das maneiras que a gente encontrou dentro da programação aqui do festival virtual, o Porto Alegre em Cena virtual, que a gente encontrou de fazer nesse momento pandêmico. Mas quem tem acompanhando aí todas as conversas fica parecendo repetitivo, mas é importante dizer que foi uma forma que a gente achou de algumas maneiras, né? O que está na nossa programação, que as pessoas podem ver na programação do festival, são formas da gente realizar um festival, né? Não passar esse ano em branco, que eu acho que é uma coisa que me incomodava muito, a possibilidade desse ano simplesmente passar eh, sem festival, eu viver sem festival e não trabalhar por esse festival, não perceber o movimento dos artistas, as criações dos artistas, porque é uma forma disso, da gente catalisar várias criações e os encontros de muitos artistas durante o festival, né? A Yara já teve várias vezes no festival, várias não sei, né, mas duas pelo menos, né, Yara? Duas. Duas vezes Foi, no foram duas. festival, com um grupo experimental de dança do Recife, né, com direção da Mônica Lira. E a última vez foi um momento incrível também. Então, conhece bem esse espaço de festas. Aí, um dos eventos, inclusive, a gente fez a comemoração dos 20 anos, 30 anos do grupo. Vinte, 20 20, 20 anos, né, do acho que grupo tem. experimental, que a gente mostrou alguns trabalhos que já existiam no grupo. Foi a estreia do projeto que tinha apoio do Rumbus, Itaú Cultural, que era o Pontilhados, que foi lindo demais lá no Centro Histórico, um Foi. trabalho itinerante, que, com, que juntou, né, uma residência artística, que é uma coisa que a gente tem cada vez mais promovido e gostado de fazer, justamente para ter mais um espaço de encontro de artistas de fora com artistas aqui da cidade. Então, aquilo foi realmente belíssimo, né? Trazer a pesquisa de vocês do grupo com histórias daqui da cidade, ao mesmo tempo dançarinos de Recife e junto com performers e dançarinos daqui. Foi realmente muito, muito bonito, assim, aquele trabalho. Ficou marcado na história da cidade, na história do festival, sem dúvida. E fizemos uma grande festa, em que tu, inclusive, foste uma das DJs, junto com algumas meninas ali, performaram e arrasaram. Foi uma das festas mais bombadas do festival aquele ano. Foi um arraso. E, enfim, então essas conversas são um desses momentos de encontro e, assim, pelo menos a gente está junto, achando novas formas de se encontrar e de se comunicar e manter o festival vivo e o trabalho de vocês, artistas brasileiros vivos, eh, também na programação do festival, e que as pessoas possam falar sobre as suas criações, sobre os seus trabalhos e trazer para a gente um pouco, quem sabe a gente pode também mostrar algumas imagens desse trabalho. Então, antes de passar a palavra para ti, essas conversas aqui elas têm acontecido majoritariamente com artistas que eu tinha convidado para estar na programação do festival, né? E a Yara fez uma criação de um trabalho Por Onde Andam os Porcos, que eu tinha acompanhado logo que estreou, eu acompanhei pela internet, depois eu consegui assistir o trabalho, a gente já começou a se falar, porque tinha tudo a ver com esse diálogo desses corpos, né? Ano passado a gente fez uma edição, porque a marca do festival era assim, Corpos em Cena, e esse ano a gente está discutindo esses corpos futuros. E então essa conversa aqui ela vai para o nosso canal de televisão, mas extratos dela também estão sendo publicados, foram publicados na revista, uma revista de arte que a gente fez uma publicação nova esse ano, né? Também uma alternativa que a gente achou para esse festival pandêmico. E o título da revista é Corpos Futuros, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse Por Onde Andam os Porcos, eh, sobre esses corpos híbridos, a influência dessa sociedade sobre esses corpos e o que motivou essa tua criação e como é que tu chegou aqui, as influências que tu
de veste artísticas dessa sociedade brasileira para a criação desse trabalho. Nossa, muita coisa. Então, o Por Onde Iam os Porcos é uma direção que tem a minha direção, né? A gente conseguiu montar ele com o edital daqui, de Pernambuco, do estado. A gente montou ele ano passado e estreou em julho, agosto do ano passado. E ele foi muitas coisas assim, na ideia, até ele ganhar a forma que ele tem hoje e que ainda vai ganhando outras, né? Tem isso também do trabalho, assim, você poder evoluir, não sei se é bem essa palavra, mas poder se modificar assim, o tempo todo. E o Programa dos Povos, a ideia dele saiu num momento em que eu estava criando muito, assim, com suportes diversos, junto com o Iago Pérez, que é um artista que nasceu no Rio de Janeiro, mas já está aqui em Recife há uns 4 a 5 anos, eu acho. E a gente passava, assim, madrugadas indo pra casa, uma da outra. A gente morava uns 2 quarteirões de distância e a gente ficava pirando pra criar. E aí, um desses dias, a gente foi na minha casa pra pegar equipamento, pra fazer as coisas na casa de Iago. E a gente tava passando por uma rua bem escura, assim, e tinha só um poste amarelo no fim da rua. E do nada, passou, acho que eram umas 3 horas da manhã. Assim. Passou um porco enorme, uma rua asfaltada, assim, não era um lugar que a gente poderia ver esse tipo de bicho, sabe? E era uma avenida, inclusive, super movimentada de dia, assim, não tem nenhuma área mais rural perto. E aí apareceu esse porco do nada e a gente ficou tirando muito da presença do porco ali, num lugar que não tinha nada a ver. Aí a gente começou a andar um pouco atrás desse porco, pra onde é que ele ia, chegou o momento que a gente desistiu, assim, a gente foi lá em casa, pegou as coisas, e aí a gente ficou pensando em coisas que a imagem do porco evocava, assim, e a gente ficou com essa ideia na cabeça. E a gente partiu para a imagem mais comum, acho que assim, para muita gente que é do porco capitalista, né? E aí a gente ficou pensando muito sobre como essa ideia não ajuda, assim, como ela coloca uma responsabilidade de sustentar as coisas que a gente não quer, como elas são, porque ela coloca a responsabilidade nessa coisa que está flutuando, assim, que parece uma grande mão, assim, marionete, um sistema, uma coisa que controla. E o sistema é a gente. A gente mantém as coisas funcionando do jeito que elas são. O mundo como a gente conhece é do jeito que é porque a gente faz parte da máquina. E aí, esse é o ponto de partida, assim, entender que há uma corresponsabilidade. Assim. E se a gente quer mover as coisas, a gente precisa mover, assim, minimamente. E aí, no projeto, os corpos, ele era bem... era para caixa cênica, era espetacular. E aí a gente foi encontrando outras questões assim, que mexeram muito na visualidade do trabalho, no conceito de trabalho. A gente chegou em 2 obras que influenciam muito o trabalho, que é o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crane, e A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E aí, esses 2 trabalhos, o 24/7, influencia bastante visualmente o trabalho, né, que fala do sono como único bem
inalienável da gente. A gente fala de uma perda do sono, desse bem que não pode ser vendido. Né? É um tempo de improdução, é uma irrupção nessa sociedade de desempenho. E a sociedade do cansaço fala justamente sobre a sociedade de desempenho. A gente faz essa saída de uma sociedade superdisciplinar, Foucaultiana, e uma sociedade do desempenho, que é eu não tenho mais um sistema onde a punição ela é centralizada. Não tem um agente que centraliza, que é responsável por punir, por você não produzir. Existe um acordo entre nós de que é preciso produzir, que você é completamente responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, existe uma autocobrança, né? Existe um lugar de inclusive, você se cobrar tanto que você fica doente. Então, a gente fala dessa ruína do corpo, assim, que produz, e a cada tentativa de sair dessa lógica, existe uma captura. Né? Então, o trabalho acontece por aí, assim, essa tentativa de romper essa lógica de desempenho, e a cada tentativa de rompimento, uma nova captura. E aí a gente chegou em outro momento, que foi, a gente não sabe da resposta. O que a gente vai fazer agora para dar um fim para esse trabalho? E a gente pensou, partindo também do corpo, porque geralmente é assim que as coisas aparecem para mim na criação. Sempre é alguma questão que está em algum lugar mesmo, assim, fisicamente. Que é de talvez, daqui a um tempo, o corpo que a gente tem, fisicamente mesmo, não dá mais conta de todas as adversidades em que a gente vive. Então, a gente precisa desenvolver um outro corpo. E aí a gente chegou nas próteses, né? A gente usa as próteses de látex, algumas têm metal dentro, alguns respiram. Então, cada pessoa criou uma ficção de um mundo distópico e criou para si uma prótese, assim, uma extensão, na real, do corpo, né? E é isso, acho que eu estava falando bastante, talvez esteja adiantando suas perguntas. Não, tá ótimo. Mas... Eu acho que é muito por aí. A gente vai uma conversa mesmo, não é. Eu sempre tenho dito isso, até para a gente ficar mais à vontade, para mim mesmo. Não é uma entrevista, não tem nada formal, é pelo contrário. Acho que, inclusive, talvez seja interessante a gente falar disso também, né? Como a ideia da conversa é que ela seja um espaço para, claro, para a gente poder apresentar para as pessoas um pouco desses trabalhos que estavam selecionados para virem, né, presencialmente a Porto Alegre, se apresentar nos teatros e nas galerias da cidade, como a gente normalmente fazia. Inclusive, esse trabalho, né, Por Onde Andam os Porcos, a ideia, a gente estava procurando um espaço mais etéreo, assim, né? Mais uma galeria branca, com as paredes brancas, um piso branco, mas é um espaço mais claro e que tirasse essa cara de teatro, né? Inclusive eu assisti caixa, né? de caixa cênica, então a gente deslocar um pouco dessa formalidade que, como tu falou, né? Tipo, espetaculão, teatrão, e às vezes a gente só de colocar numa caixa cênica já o público, e tu coloca essa relação entre público e plateia, ali tu já faz uma divisão muito clara, né? Então, o próprio espaço físico do teatro ele já é um espaço muito forte, que fala muito. Então, isso também é sempre um cuidado muito grande quando quando eu assisto um trabalho e fico pensando onde colocar esse trabalho. Isso é muito importante, assim. Então, a gente estava pensando em colocar esse trabalho numa galeria branca, acho que porque dá um destaque, acho que a gente conversou sobre isso também, né? Daqueles corpos
que tem uma coisa disso, eles são espécies que não, que é meio difícil de caracterizar. Claro que a gente vê que são corpos humanos, né? São bailarinos ali, mas eles têm uma coisa no jeito de se mover, de se movimentar, nos desafios corporais mesmo, né? Das coisas dos tombamentos, daquela coisa de parece que ir ao limite da onde o corpo é possível, né? Da onde o corpo consegue chegar naquele espaço. Então, ao cair ao se chocar com o chão, ao se chocar entre corpos, a própria maleabilidade daqueles corpos. Depois, quando entra o momento das próteses, também causa um outro impacto, né? De isso, como se fossem animais, né, que somos, né, também, mas eu queria um hibridismo com essas espécies, né, de espécies que desloca um pouco daquela figura humana clássica, bonitinha, né, como a gente conhece e experimenta outros lugares, assim, é um pouco da minha sensação também com o trabalho e isso que eu acho muito bacana. Inclusive a gente estava conversando da possibilidade de fazer uma residência, mas enfim, eu estava falando sobre isso também, porque eu vou falando uma coisa na outra, mas porque esse espaço de conversa aqui também, né, quando a gente é para apresentar um pouco desses trabalhos que a gente tinha convidado para estarem na programação do festival, mas também para a gente poder falar um pouco do festival e onde que esses trabalhos se encontram numa programação que a gente vinha pensando, né? Por que esse trabalho, o que esse trabalho tem a ver com a cidade, com esse momento que a gente está vivendo e, enfim, para mim tem uma vontade sempre muito grande de olhar para a produção do Nordeste. A gente trabalha muito tempo, especialmente ali com o Recife. A gente há muito tempo traz produções do Recife, numa parceria que a gente tinha inicialmente com o Janeiro de Grandes Espetáculos, que foi, acho que ali o start para a gente conhecer um pouco mais da produção feita no Recife, mas que, claro, hoje tomou, como é que se diz? Um rumo próprio, assim, de relação, e a gente, né, eu já conheço muitos artistas aí, e aí acaba tendo um contato mais direto com as produções desses artistas. E, e quando eu vi o trabalho, eu pensei, nossa, esse é um trabalho que acho que tem tudo a ver, né? Porque tem essa discussão desses corpos, e aí tem essa coisa. E aí acho que vai uma pergunta para ti também, assim, tipo, quando vocês estavam criando, a questão de gênero foi uma questão levantada para vocês como discussão ou como percepção desses corpos também nesse trabalho? Não necessariamente sobre o gênero masculino ou feminino, mas inclusive sobre essa questão de futuro mesmo, né? Desse pós-gênero, porque como eu falei, tem essa questão desses corpos ali que para mim é isso, ele transcende a coisa do humano um pouco, então o gênero consequentemente entra nessa onda. E saber de você se isso entrou como vocês no processo de discussão também. Uhum. Sim, a gente decidiu não reforçar papéis, assim, né? De primeiro. Isso é uma preocupação até hoje, assim, de corpos testiculares e corpos uterinos fazerem coisas, claro, sobre força, sobre quem manipula quem, sobre, claro, tem uma cena em que a gente tá indo muito pro chão, muito forte, e depois de um tempo a gente ainda fica com som, né? Falando uma língua criada. E aí é um problema para mim sempre que corpos testiculares tenham mais destaque nesse momento. Em que as quedas sejam muito mais fortes e que a voz seja muito mais alta. Como se a gente reforçasse que nesse momento esses corpos têm mais força. Sabe? Porque não funciona assim pra gente, mas a gente sabe que a leitura ela vai ser completamente direcionada
para o genital, né? Assim, para quem está vendo, quando a gente está no, sei lá, 90% do trabalho. Então, é uma preocupação, assim, né? Como lidar com esses detalhes. Assim. Porque o trabalho é todo improvisado, então a gente tem que estar ligado o tempo todo, assim, que mais nos níveis, assim, né? Quem está em que parte do espaço e em que intensidade que está também. Acho que essa preocupação está muito para aí, em como a gente também lida com a leitura que é a mais previsível que a gente pode ter. Mas sobre esse corpo do futuro, nas provas a gente não tem uma relação direta assim, com o genital, mas de novo é na performance. Né? Então o corpo está muito mais preocupado com sua função específica, por exemplo, tem um grande pulmão que filtra e armazena muito ar. Então, a preocupação daquele corpo ele é muito mais centrado naquela função do que em todo o resto. Então, eu acho que a gente passa tanto tempo indo nos limites, que eu acho que isso fica distante, assim, sabe? Que, que a gente leva a atenção para outro lugar. Eu acho que tem umas influências assim também que eu percebi depois. Eu tenho um amigo que estava fazendo um TCC aqui, né, assim, sobre pessoas trans na cena, que estavam criando, dirigindo, e ela me convidou para dar uma entrevista para o TCC dela, e ela fez sobre os corpos. E aí ela de cara falou assim, sobre o meu processo de transição e o trabalho. E aí eu fiquei. Não tinha nada a ver, não. Eu não pensei em nada. Assim, não sei. Depois eu fui vendo algumas conexões assim, de como algumas coisas podem ter reverberado, né? Sobre um corpo que está em constante mutação, sobre um corpo que está se jogando assim, muito desconhecido, né? Sobre alterações químicas. Né? E foi um momento em que. Acho que foi o momento mais forte assim, da transição. Foi concomitante à criação. Assim. Então, acho que tem alguma influência assim, indireta, assim, não planejada né, sobre isso no trabalho. Então, a gente tem muito mais algo sobre, sobre o corpo como um todo do que o foco, né? No, em como a gente então representa mesmo o corpo e como isso é por onde vem a leitura. Eu estou repetindo isso porque é isso que a gente encontra o tempo todo quando a gente dança nu, sabe? Por mais que a gente discuta e a gente sabe que identidade de gênero não tem nada a ver com genital, é isso que acaba aparecendo na série. E é por aí que as pessoas leem. Então eu tenho uma preocupação. Quando as pessoas me veem na cena e, e veem uma gata de peito e pau, tem uma confusão, mas eu me harmonizo, diferente. E aí tem outras pessoas que não se harmonizam, que não são cis, e que aí a leitura vai ser de que é o vegetal, é um homem. E aí eu acho que esse lance de a gente tentar ir na exaustão, assim, no limite, leva o olhar para outro lugar, assim, sabe? Eu acho que desfoca um pouco, assim. Essa cena que a gente estava falando das quedas, a gente escreveu, assim, em algum um diário de criação, né?
algumas perguntas ou, ou frases inteiras que pudessem representar as cenas. Se essa cena falasse, o que ela falaria, como ela se apresentaria. E aí, essa cena, ela diz que o meu corpo é tão meu que eu poderia destruir ele se eu quisesse. E aí, essa cena, ela questiona um pouco da, da usabilidade do corpo mesmo, assim, como a gente usa o corpo, como a gente preza por saúde, que não é algo de uma escolha nossa, mas de algo sistematizado de como usar e fazer o corpo durar o tempo. De você estar saudável para servir a. Você não está saudável para estar bem com isso, você está saudável para servir a alguma coisa. Então, esse momento é o momento em que a gente vai no limite, até quase chegar na destruição do corpo, e aí vem uma grande sirene e acaba com isso. Assim, quando a gente consegue pegar a coisa pelo rabo, assim, né, criar esse motim e tomar conta do corpo assim de novo, vem esse outro apagamento, né? E aí a gente volta para um sistema de desempenho, vem toda aquela cena do giro. Mas acho que é mais por aí, assim, sobre isso, não sei se eu viajei muito, respondi. Eu acho que a minha preocupação sobre isso era de desviar um pouco a leitura dos corpos para a gente, sabe, tentar com o movimento, com o corpo mesmo, levar essa leitura para outro lugar. Assim. Eu acho isso muito legal, essas coisas que tu trazes, porque eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento assim das imagens que vocês trazem, com aquilo que tu falaste, né, do teu corpo. As pessoas, tu acha que é comum no início as pessoas terem um estranhamento com o teu corpo, especialmente em função do pau, assim, ou tem e depois as pessoas se desacostumam, porque eu acredito que possa ter realmente no início assim, essa primeira percepção, né? Porque eu acho que isso é comum também, quando alguém se desnuda diante da gente, mas também eu fico pensando e querendo saber, né, como é, claro, depende também muito provavelmente do público que vocês encontraram, por onde vocês foram apresentando, mas o trabalho traz tantas outras coisas com relação a isso, né, tantas mudanças, tantas outras formas de se expressar e são tantos desafios que aqueles corpos ali trazem, que físicos mesmo, né, para além além da beleza estética e dos desafios estéticos, da gente entender todos aqueles movimentos ali, é, que, enfim, a sensação que eu tenho é que é isso, é muito mais do que aquilo ali, né? Então eu não sei também como é que é essa tua percepção quando tu tá ali no momento de cena, naquela movimentação, porque é um trabalho que exige também de vocês, né, fisicamente, acho que bastante, em função da, do corre, das quedas, de todas aquelas dos entra e sais, estar junto, né, do público, passar pelo público também, né, que acho que acaba gerando uma certa tensão para vocês, uma tensão também, pelo menos para o público, né, com os possíveis embates ali e se tu consegue perceber que tem uma tensão também com relação a essa coisa da sexualidade, da genitália, enfim, se isso é uma percepção também. Eu acho que sempre tem, assim. Qualquer trabalho que eu tenha feito nu, sempre tem, assim. Nu sempre é uma questão. Sim. A gente sabe. Um monte de gente faz isso há muito tempo e nunca deixou de ser uma questão. Assim, nunca dá para lidar com isso como se fosse mais um figurino, sabe? Uhum.
não dá. Você sabe que a reação das pessoas vai ser diferente, que você, se você dança pelado com as pessoas é, dentro da cena e você fica no seu lugar é uma coisa, se você dança perto de uma pessoa é outra coisa, se você bate nela é outra coisa, se você tira a roupa na frente da pessoa é outra coisa. Então, são várias camadas, né? Assim, sobre a minha conta, eu sinto que é a mesma coisa que eu sinto todo dia na rua. Assim, né? É um estranhamento que é comum para corpos comuns, né? Eu não sinto tanta diferença, não. Eu sinto mais que as pessoas. Aliás, eu sinto que é diferente, sim. Eu sinto que tem. Como as pessoas estão lá, é, as pessoas pagaram, estão lá para ver, tem uma inversão aí do poder, né? Assim, o estranhamento que é na rua é um estranhamento de que a pessoa cis, ela está no lugar que é certo, aspas, eu não. Então, nesse outro lugar, eu tenho o poder da palavra, né? Eu sou a artista que está lá e aquela pessoa é a pessoa que vem me ver. Então, tem essa intenção, por mais que eu ainda encontre algum olhar esquisito, eu sinto que tem que é diferente nesse sentido. Mas, assim, nunca me afetou, não. Assim, eu acho que muito mais sobre aquilo que eu estava falando antes, assim, como a gente consegue transmutar esse olhar, assim, como a gente consegue levar esse olhar para outro lugar e dizer que com esse corpo nu aqui existe muito mais coisa para dizer do que você ver mais uma bunda, mais uma buceta, mais um tal. Então, tem muito mais coisa aqui para ser dita com isso tudo. Sem dúvida. E eu, claro, também tem essa coisa do espectador que está mais acostumado, do espectador artista, do espectador que assiste muitas coisas, Uhum. né, que, enfim, de alguma forma tem um olhar um pouco mais acostumado, ou a cabeça mais aberta para que isso deixe de ser uma questão, embora sem dúvida seja uma questão, porque tu também tu está no meio de um grupo de pessoas, né, então se de alguma forma há um movimento naquele grupo ali, também tem a sensação de que como um coletivo tem um movimento de atenção para alguma coisa, né? Então, claro que não é só para isso, são para diversas coisas, mas eu, sem dúvida, por isso eu perguntei também, porque sem dúvida eu percebo que é um que é muito mais coisas. Eu acho que vocês conseguem isso, né? Que não é essa questão, que são tantas outras questões que vocês trazem ali, né? Eu acho que a, essas referências das pesquisas de vocês para essas influências dessa sociedade e dessas decisões humanas que acabam influenciando numa sociedade inteira e, consequentemente, nos corpos individuais. Acho que isso são reflexos que a gente vê e que tem muito mais potência no trabalho. O trabalho, de alguma forma, ele vai para um desafio é, da gente entender qual é a linguagem, o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, parece que é uma parte que eu gosto muito. Parece que ele deixa também uma página em branco para a gente criar em cima daquilo, né? A gente, eu falo público, a gente também criar em cima daquilo, né? Pegar as referências das coisas que vocês vão trazendo e a gente poder juntar, digamos, essas peças também e poder, a partir dessas referências, a partir das imagens e da contemplação que a gente tem sobre aquele trabalho, sobre aqueles corpos, aqueles sons, quer dizer, a sensação que eu tenho é que nada ali é fácil, né? Todas as escolhas de vocês também, elas são vocês não dão nenhum carinho de alguma forma, né, para o público no sentido de facilitar a vida do público, assim, né? Mas mas quando a gente se deixa perceber, é isso, é um espaço de contemplação e quando a gente vai juntando essas peças,
Enfim, é isso, é o trabalho do público também de completar aquele trabalho ali, né? E, e entender, e absorver, e refletir sobre o que é capaz. Mas, sem dúvida nenhuma, tem tantas coisas ali tão mais impactantes e aí eu acho que o trabalho de vocês ele consegue chegar nessa percepção, nesse estranhamento. E, e esse é genial, assim, né? De, de ver que com essa não facilitação de vocês, acho que vocês conseguem alcançar um resultado de atenção do público, né? Nem que seja por essa tensão mesmo que vocês criam ali, por pelos desafios dos movimentos nos corpos de vocês ali. E, e esses movimentos, eles são... Bom, vocês são todos bailarinos, todos os performers ali são bailarinos, trabalham já com o corpo, porque é isso, eles vão para um desafio tão grande corporal, que às vezes a gente fica naquela coisa assim, tipo, gente, eles vão se quebrar, ou assim, eles, né, perderam o controle, e como é que aquilo ali é tudo bem coreografado, bem dirigido, ou vocês também deixam um espaço para o acaso? A gente não tem nada coreografado, na verdade. É tudo solto. É tudo improvisação. A gente ensaia, né? Então tem algumas coisas na improvisação que elas acabam se cristalizando, assim, tem um trabalho de justamente sabotar o que está cristalizado para que alguma coisa outra possa acontecer na cena, né? Então a gente tem jogos que se repetem, jogos muito simples, ou tarefas a serem cumpridas, e tem a possibilidade de descumprir e voltar a cumprir a tarefa, ou criar um buraco nela e aí acontecer outra coisa. Porque essa também é uma tarefa do trabalho, assim, conseguir desviar para poder criar, gerar uma outra situação. A gente tem aquele começo que é uma tarefa muito simples, que é tocar em uma parte do seu corpo, você tirar a minha mão e colocar sua mão em outra parte do corpo. Esse jogo começou assim num laboratório e virou boa parte do trabalho, assim, se complexificou, assim, foi virando outras coisas, virou queda, virou manipulação, virou um monte de coisa a partir de colocar a mão, tirar a mão e colocar a minha mão. Assim. Bom, acho que esse é um exemplo de como a gente consegue pegar um comando e complexificar ele. Mas sim, todo mundo estuda movimento de alguma forma. Tem algumas pessoas que estão mais em práticas mais formais, assim, né, talvez, e outras não. Você estava falando sobre, eu lembrei que você estava falando sobre não facilitar e trazer imagens que, sei lá, talvez que não sejam tão confortáveis, assim. Tem a ver com o questionamento da própria apreciação mesmo também, como uma coisa que é vendável. Né? Eu já recebi vários retornos, assim, trabalhos sobre a duração dele ou duração de algumas cenas. Assim, né? Vocês falaram que talvez tal cena possa ser mais enxuta. E aí, isso é uma coisa que eu também fico sempre pensando. Mas dentro dessa improvisação, vocês conseguem ter esse controle, tipo, de cenas, ou do tempo de duração dessas cenas? Então, isso é uma questão, assim, porque a gente fica ligada porque
porque como a gente ensaia várias vezes por semana, ensaiava no Velho Rio, é, a gente vai criando um reloginho interno, assim, né, da cena. Mas no momento da apresentação sempre muda um pouco essa sensação da passagem do tempo. E eu nunca assisti o trabalho, né? Eu dirijo o trabalho e estou em cena. E aí, isso é um desafio muito grande para mim, de estar em cena, às vezes tá querendo dirigir, tá fazendo as coisas e tá, não, tá bom, tá bom, porque tá achando que tá muito. Mas, mas isso é uma coisa que a gente também conversa muito sobre, sobre o tempo de apreciação, né? Sobre como a gente está acostumado a ter 15 segundos de história, que se for mais de um minuto você vai ter que postar o vídeo de outro jeito, em outra plataforma. A gente tem um tempo de propaganda, então, um tempo de filme, um tempo de série. A apreciação da gente, ela tá contabilizada, assim, ela tem uma marcação. Então a gente também compra trabalho sem falar disso, sem ter uma cena sobre isso, mas com a duração, a persistência de algumas cenas, a gente tenta tocar um pouco disso também. Assim. A gente tá aqui nessa cena, tentando entrar em transe, assim, e a gente tá quase pedindo para que você que está assistindo se abra para poder entrar também, né? Assim, que você tenha uma interrupção no seu tempo de apreciação, assim, para que você consiga contemplar aquela imagem por mais tempo que o habitual. Eu acho que esse é o canal. E como é que vocês percebem o. E assim, que eu acho que tem o que eu estava falando antes ali, né? Acho que eu consegui participar disso, né? De entrar nesse espaço de alguma forma de comunhão com vocês ali. Isso. E como é que vocês percebem essa reação com as pessoas, com o público? Como é que tem sido né, na trajetória do trabalho, os lugares onde vocês apresentaram, lugares grandes, lugares pequenos, como é que é essa relação assim com o trabalho? A minha ideia aqui em Porto Alegre era apresentar ela numa galeria, né? E a gente estava pensando em fazer numa galeria talvez um pouco menor, não uma galeria pequena, né? Mas uma sala branca, mas que ficasse, acho que um pouco mais fechado dentro daquele trabalho ali, né? Eu acabei assistindo num palco de um teatro lá em São Paulo e, era um espaço, um palco super grande, então tinha umas áreas abertas assim, e entender um pouco como é que é para vocês, os lugares onde vocês apresentaram e essa relação com o público. Tu acha que as pessoas entram nessa comunhão com vocês, assim, elas se abrem para assistir o trabalho? A gente teve duas experiências, só, né? A gente estreou e apresentou na. Tá me vendo? Tá falando um pouco alto. Tá? Tô ouvindo. Tá, tá. A gente estreou na Galeria de Neto Costa, que é aqui em Recife, uma galeria que foi projetada por Niemeyer. Então, ela tem aquela coisa branca de Niemeyer, assim, ela é um fundo infinito, a galeria não tem ponta, ela é toda redonda, assim, toda redonda. Tem um teto, né? Mas ela tem uma escada completamente circular, a luz toda branca. Assim, então, é o lugar, o piso branco, é o lugar ideal para a gente apresentar, porque faz parte, assim, não é só um capricho assim, da estética do trabalho, mas é sobre como esse lugar remete a gente para um lugar de interpretação, assim, essa luz de LED branca que mantém tudo muito às claras,
essa coisa cirúrgica, assim, higienizada, mantém-se acordado, mantém essa referência muito grande daquele livro que eu falei no início, do 24/7, que é a luz da hiperprodução, né? Essa luz branca, assim, chapada. E o ambiente branco que reflete sempre essa luz. Também tem uma coisa que me interessa muito a gente ser uma galeria, e aí parece que os acordos do espaço fazem total diferença. Não parece não, fazem toda diferença. Quando a gente apresentou numa caixa, a gente percebeu como tem um acordo, assim, né? As pessoas, o público que foi para essa apresentação em São Paulo era um público que parecia ser assim, letrado em arte contemporânea, assim, né? Entrou e já tem uma coreografia do espaço, assim, né? De entrar e transborda, não sei o que, aqui tem um linóleo, então é pra ficar aqui na borda, sabe? E na galeria tem uma coisa assim, essa galeria é enorme, é isso também, ela é muito grande. E aí não tem muita demarcação de espaço, a gente botou algumas cadeiras aos poucos para pessoas que têm mobilidade reduzida, mas assim, não tem muita coisa, tem mais coisa que sugere você caminhar no espaço, você poder mudar durante o trabalho, do que fixar, né? E se afastar, assim, do que está em cima. Ao mesmo tempo, rolou a experiência também bem doida, assim, que não rolou nenhuma vez aqui em Recife, que foi também lá em São Paulo, no Cine Teatro. Tu assistiu no segundo dia, não foi? Acho que sim. No primeiro dia, as pessoas estavam muito próximas da gente. A gente ficou muito assustado, assim. Porque nunca foi daquele jeito. A gente tava dançando, fazendo umas coisas assim, com muita energia, e tinha gente a 1 metro, assim. E aí a gente se olhava e continuava fazendo, e a gente começou a gerar energia junto com as pessoas, porque a gente entendeu que todo mundo já tinha entendido que era isso mesmo. Assim. E aí, quando a gente precisava que as pessoas se afastassem, elas se afastavam e a gente ia. Assim. E aí foi lindo isso, foi lindo. Assim, na cena das placas, a gente tem falando para quem nunca viu o trabalho, a gente tem umas placas enormes que é feito de uma das placas que tem dentro de uma TV LCD, que ela distorce um pouco a imagem, que é onde a gente veste essas próteses. E aí tem um momento também de apreciação desse momento desse corpo se alterando. Assim, né? E aí, nesse primeiro dia, foi a realização da minha criação, assim, porque eu sempre quis que esse trabalho tivesse essa dramaturgia de uma exposição, sabe? Se você Sim. vai ver um trabalho aqui, depois você vai para o outro lado, ver uma escultura. Depois... E aí foi exatamente isso que rolou. Assim. As pessoas iam lá, viam alguém trocando a prótese e assim, ficavam assim, sabe, com a gente. E aí uma galera saía assim, em grupo, ia ver outro, foi como se fosse trabalhos distintos assim, acontecendo. A gente até durou um pouco mais assim, nessa hora, para dar tempo das pessoas verem e depois Que sair ótimo! atrás das placas. Foi bem bonito. Que Assim, massa! E aí no dia seguinte foi muito esquisito, assim, porque todo mundo fez o teatro. Fez o teatro, assim, ficou na borda, a gente ficava batendo as pessoas saíam assim, do lugar. E aí não saiu. Também tem muito disso, assim, né? De Sim. que experiência que você tem. Sem dúvida. Né? Mas teatro tem disso mesmo, assim, né? Quando eu faço teatro, eu falo teatro é a experiência, né? Teatro, performance, dança, enfim, né? Esse encontro performático ao vivo ali, vivo, tem disso, né? São experiências efêmeras e diárias. Então, eu que já tinha conhecido o trabalho antes, através de vídeos, imagens, conversas contigo, conhecendo o trabalho de vocês. Embora, claro, esse acho que seja o trabalho teu, que eu estou conhecendo agora mais autoral mesmo, né? Mais uma criação tua mesmo.
mas tive ali uma experiência que me coube com aquele grupo, com aquele coletivo de pessoas com quem eu estava assistindo o trabalho, assim. E sem dúvida, para tudo é uma experiência nova e única, assim. Mas eu imagino que seja mesmo essa coisa da galeria, e talvez por isso também a vontade da gente de fazer numa galeria aqui, de tirar um pouco desse, como a gente falou, né, desse peso da coisa da caixa cênica do teatro, mas também de alguma forma de tirar esses, de dissolver essa área de representação mesmo, né, e deixar a coisa um pouco mais solta ali, e que as pessoas pudessem talvez se movimentar, ou pelo menos se misturar, né? Não ficar exatamente nas bordas ali do linóleo, como se aqui é a área do artista, aqui é a área do público, né? Isso pudesse se misturar um pouco, assim. Acho que talvez isso faça realmente a grande diferença. Mas que bom que rolou no primeiro dia e, enfim, é isso, são experiências. Eu tava muito afim de ir para o Cloriceno, porque a gente tava arquitetando essa residência, né? É uma vontade muito grande minha de poder realizar parte do trabalho com outras pessoas, assim, com um elenco maior. Enfim, testar os jogos, testar corpos que não são daqui também. Não sei, acho que tem uns assim, performatividades diferentes e práticas regionais assim, diferentes mesmo. Uhum. A gente viu muito isso quando a gente fez a residência de Pontilhados aí. Sim. Vamos ver em se a São gente... Paulo também. Sim. Vamos ver se a gente consegue ano que vem, né? Ver o que esse mundo nos aguarda, nos espera. Mas que bom a gente poder já começar esse diálogo. E acho que a gente vai, né, encerrando. E eu queria que tu falasse para a gente já ir te agradecer, já, querida. Muito bom poder. Enfim, a gente está aqui só de ter essa troca mesmo, de falar sobre o trabalho, de alguma forma apresentar para as pessoas esse trabalho, deixar as pessoas também curiosas e também um pouco mais preparadas para quando, se a gente conseguir trazer esse trabalho como deve ser, vivo. E tu me comentou que essa imagem atrás é sobre algum experimento teu novo, algum início de algum trabalho. Tu tá com alguma criação nova em mente, mesmo nesse momento de isolamento? Sim. Eu acho que eu falei bastante assim, dos focos, mas eu acho que eu estava falando hoje com uma das pessoas que a gente estava tentando se organizar para continuar algum tipo de treinamento, assim, voltar, né, para um tipo de treinamento. E a gente estava falando muito desse trabalho como uma plataforma, né, assim, como algo que possibilita que outras coisas saiam dentro dele, assim, que ele não tem uma fixidez também. Assim. Tem, acho que talvez, imagens que eu pretendo manter, mas que ele traz muito para mim essa possibilidade dentro da estrutura de, de poder evocar outras coisas. Assim. Na relação com o mundo pandêmico, por exemplo, com o lugar para onde o trabalho vai se apresentar. Ele tem muito o que comer e o que devolver assim, com o que ele come também. E é essa imagem aqui. Estou acostumado com esse meio chroma key do Zoom, que eu acho que você desaparece, né? Eu estou viajando umas coisas sobre a permanência assim, do meu corpo no futuro. Estou viajando muito na ficção visionária de J. Mombassa. E aí eu tenho pensado em reescrever o futuro. Assim, em
entender que a promessa para o futuro do meu corpo é que ele esteja ausente, assim, que exercitar a escrita do futuro é garantir e imaginar um futuro, porque a gente só consegue construir alguma coisa que a gente imagina. Então, eu tenho viajado muito nisso, na possibilidade de projetar um futuro. Assim. Um futuro, falando iconograficamente, um futuro que se aproxime de outras imagens, de outras referências, que não um futuro colonizado, como aparece, né, no imaginário comum. Assim, carro voando, gente com pedaços de robô na mão, mas um futuro que é também improvisado, um futuro que é capenga, um futuro gambiarra, mas também com dispositivos tecnológicos, também com um pensamento avançado, se é que essa palavra contempla aqui. Sim. E aí estou fazendo umas colaborações, assim, tem sido difícil, né? Criar agora, produzir coisas agora, mas tem sempre uns lampejos, assim, e aí nesse momento, quando uma luzinha acende com quem eu estou colaborando e a minha luzinha acende também, a gente vai conseguindo dar forma a esses insights, assim, essas coisas. E aí está acontecendo, estou fazendo um suporte de referência, assim, de vídeo, estou entendendo, sempre flertando com as artes visuais, porque fotografia, entendendo ele no formato de performance também. Esse híbrido das artes visuais, teatro, dança, enfim, esse híbrido das artes também é algo que eu gosto muito, assim, cada vez mais romper, borrar essas fronteiras do que é uma coisa, o que é outra. E, e que ótimo, assim, na verdade, essas questões desse afrofuturismo são algumas questões que a gente está trazendo esse ano já, né? Nesse Corpos Futuros que a gente está provocando como discussão. E tem uma entrevista da Silvana Rodrigues, que é uma artista daqui de Porto Alegre, que ela entrevistou a Jota, que está publicada na revista também do festival, e alguns outros textos que trazem essa questão, inclusive trechos de um texto dramatúrgico que ainda nem foi montado, do Gabriel Farias, que também é um artista daqui da cidade, performer e escritor, e escreveu esse texto que também trechos disso está publicado que fala muito sobre essa ausência dos corpos negros no futuro. Então são questões pungentes, importantes e que legal de ver, né? Mesmo não é os porcos que a gente estava trazendo para o festival, mas que o teu trabalho também de alguma forma está dialogando com outras coisas que a gente vem pensando para esse futuro agora. Muito bem, querida, muito obrigado, Yara. Prazer falar contigo. Parabéns pelo trabalho e espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa é uma forma da gente conseguir manter a coisa viva, né? Que é possível agora. Exato. Tomara que a gente controle menos, fazendo o que a gente sabe fazer. Isso aí. Um beijo pro meu Recife, pro Pernambuco. Espero também estar aí em breve de volta de novo. Beijão, querido. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.